Fala pessoal, beleza? Mais uma vez é um enorme prazer estar aqui com vocês. Meu nome é André, sou mediador de Geografia dos Polos de Petrópolis e Belford Roxo e hoje iremos falar de um tema de grande relevância: o clima, os tipos climáticos do Brasil. Antes de tudo, eu quero que você tenha em mente que o clima é um dos elementos mais importantes dentro do grupo de fatores de ordem física e que ele influencia diretamente as plantas, os animais, o homem e o solo. Além disso, é possível afirmar que o clima é um fator determinante dentro da dinâmica espacial de distribuição e disseminação dos seres vivos, inclusive os seres humanos. Beleza? Então vamos continuar. Nossa aula terá a estruturação da seguinte maneira: falaremos primeiramente dessa dinâmica climática, a diferença entre tempo e clima. Logo depois iremos abordar a meteorologia e a previsão do tempo. Depois, a circulação geral da atmosfera, como isso é importante para a gente entender essa distribuição climática no nosso planeta e também no Brasil. Os elementos e fatores climáticos que irão reverberar nessa dinâmica climática e as características climáticas do Brasil. Logo, pessoal, antes de tudo, para que tenhamos o melhor entendimento da aula de hoje, devemos fazer a compreensão do sistema das esferas da Terra ou sistema terrestre, que refere-se ao funcionamento do ambiente natural do planeta Terra, bem como os diferentes elementos ou subsistemas que compõem sua estrutura. Portanto, estabelecer as bases para a compreensão da Terra de um modo geral, de forma a entender os seus ciclos e processos naturais. E esse sistema, pessoal, ele é constituído a partir do relacionamento entre formas de relevo e suas influências internas e externas, a dinâmica climática e a dinâmica cíclica da água. Portanto, podemos entender o sistema terrestre com a relação entre diferentes componentes da litosfera, atmosfera e hidrosfera, com a consequente formação da biosfera. Ao lado, temos aqui a imagem, que de certa maneira ela sintetiza todo esse contexto explicitado. Teremos aqui a biosfera, que faz parte de um conjunto que inclui a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. Vamos então ao que cada sistema desse subsistema significa. A atmosfera é, que ela é a dinâmica climática e gases que formam a camada de ar da Terra. Aí você vai ter aí NO2, O2, CO2 e outros gases. A hidrosfera, que é a camada de água presente na superfície da Terra, cerca de 70%, que é composta por mares, rios, gelo. A litosfera, que é a estrutura sólida da Terra, rochas, formas de relevo e solo. E a biosfera, que é a inter-relação entre a atmosfera, hidrosfera e litrosfera para o condicionamento da existência da vida na Terra, proporcionando aí a vida aos seres vivos. Quando começamos a estudar o clima, os tipos climáticos, os elementos, fatores da climatologia, logo nos indagamos e questionamos qual o papel e a importância desse ramo da ciência. Um pesquisador, professor e intelectual do Departamento de Geografia da Universidade Ibadan, na Nigéria, e membro da Royal Meteorological Society, chamado J.O. Iowad, escreve um livro chamado Introdução à Climatologia para os Trópicos. E ele diz no livro que a climatologia trata dos padrões de comportamento da atmosfera verificados durante um longo período de tempo. Ela possui excepcional importância para o estudo ambiental, pois a dinâmica climática é responsável pela intensidade assumida pelos processos geomorfológicos, formação dos solos e crescimento e desenvolvimento das plantas. Todo o sistema físico funciona em termos de calor e umidade. Desse modo, pessoal, chegamos então à dinâmica climática, a diferença entre clima e tempo. Essa temática é de grande pertinência porque ela está presente na nossa vida cotidiana, principalmente nos meios de comunicação, como jornais, rádios, revistas, as mídias sociais, e também, por exemplo, nos noticiários que tratam a respeito da meteorologia, da climatologia, tratando alguns vocabulários que fazem parte da nossa vida, como, por exemplo, tempo, clima, nebulosidade, umidade, massa de ar, frente fria. Isso tudo faz parte dessa dinâmica climática, beleza? Então vamos lá. André, o que é tempo? O tempo é o estado momentâneo da atmosfera em certo lugar. É o que acontece agora, pessoal.
Para entender as condições do tempo, é preciso considerar os fenômenos climáticos ou fenômenos atmosféricos, como temperatura e pressão do ar, vento, umidade, precipitação, geada e massa de ar. Como esses fenômenos variam com frequência, a mesma variação ocorre com o tempo, que muda constantemente. Mas olha só, preste atenção aqui. Uma dica bacana para você não esquecer. O tempo, pessoal, ele define a roupa que eu vou usar. Ele é o que acontece, beleza? Já o clima, ele é diferente. Ele é o conjunto de variações nas condições do tempo em determinada região durante um longo período, aproximadamente 30 anos. Esse período é chamado de normal climatológica, que é como se fosse uma sucessão de tempos, de estados momentâneos da atmosfera durante esse período, que você teria esse conjunto de variações da condição do tempo e acarretaria no clima, beleza? Para determinar o clima de um local, é necessário analisar os fenômenos atmosféricos ou elementos climáticos. Por meio dessa análise, são identificados, por exemplo, os períodos de chuva e sua quantidade, por exemplo, o índice pluviométrico, e os meses mais quentes e os mais frios do local. E aqui, uma outra dica. A temperatura. E outra dica. O clima, ele define a roupa que eu vou comprar. Ele é o que esperamos, aquilo que temos expectativa. Beleza? Como foi falado anteriormente, é muito comum em noticiários, mídias sociais e no nosso próprio cotidiano, conceitos e vocabulários referentes à climatologia não serem de familiaridade ou conhecimento geral da população. Desta maneira, é primordial que tenhamos esse entendimento para ser um grande facilitador de compreensão de questões enunciados referentes a essa temática. Por exemplo, trouxe aqui esses conceitos que acredito serem os principais. Amplitude térmica, o primeiro, que significa a diferença entre a máxima e a mínima temperatura registrada. A nebulosidade, que é a cobertura do céu por nuvens e nevoeiro. Precipitação é a deposição em forma líquida ou sólida derivada da atmosfera, nesse caso, as formas líquidas e congeladas da água, como a chuva, o granizo, a neve. Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Radiação é a propagação de energia de um ponto a outro. Sensação térmica é a temperatura aparente sentida pela pele em virtude da combinação entre temperatura do ar e velocidade do vento. Umidade, quantidade de água na forma gasosa presente na atmosfera. E a zona intertropical situa-se entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Portanto, pessoal, chegamos à parte determinante da aula de hoje, a circulação geral da atmosfera, que corresponde a um modelo de deslocamento de ventos planetários a partir de diferenças de temperatura do ar e pressão atmosférica no globo. Por exemplo, o excesso de energia solar recebido no Equador provoca aquecimento do ar nessa latitude, que, se tornando mais leve, tende a subir. Só para lembrar, a latitude ela faz parte das coordenadas geográficas, que são essas linhas imaginárias que cortam o nosso planeta e também servem para localizar qualquer lugar da superfície terrestre. A latitude ela é a distância em graus de qualquer lugar da superfície terrestre até o Equador. E ela varia de 0 grau a 90 graus norte ou sul. Voltando, essa corrente ascendente de ar chega até a tropopausa, que é uma das camadas da atmosfera, e ela vai passando e se deslocando em direção aos polos. Desta maneira, as zonas de baixa pressão, também chamadas de ciclones, apresentam movimentos ascendentes e centros de convergência. Entretanto, nos polos ocorre o inverso. A pouca intensidade da radiação solar que atinge essas áreas gera temperaturas extremamente frias, fazendo com que as moléculas fiquem pesadas e desçam. Essa corrente de ar descendente chega até o chão e se desloca em direção ao Equador. Essa movimentação de descida de ar cria um ponto de alta pressão atmosférica junto à superfície polar, já que as moléculas estão se acumulando. Logo, as zonas de alta pressão, também chamadas de anticiclones, apresentam movimentos descendentes e são centros de divergência. Teremos ali menos nuvens devido ao ar seco e a diminuição das chances de chuva. Já a célula de baixa pressão, teremos uma concentração de umidade em uma área, ajuda na formação de nuvens e o favorecimento de chuvas. Esses dois esquemas aqui, eles reiteram
esse conteúdo. Por exemplo, esse esquema da circulação geral da atmosfera, constituído a partir dos centros de alta e baixa pressão, por exemplo, aqui com a explicitação das latitudes, 0 grau o Equador, 30 graus alta pressão, 60 graus baixa pressão, 90 graus os polos, com as correntes ascendentes de ar, ventos alísios, os ventos de oeste, as correntes de ar descendentes e esse ciclo. Por exemplo, a imagem abaixo, ela, de certa maneira, ela auxilia nesse entendimento. Por exemplo, as células de alta pressão, elas carregam a partir dos ventos alísios, ó, esses ventos alísios aqui, as regiões do Equador, características de temperatura e umidade, que são áreas de baixa pressão. Lembrando que devido ao gradiente de pressão, o movimento ele sempre acontecerá nas áreas de maior pressão para menor pressão, beleza? Então teremos aqui, nessas áreas dos trópicos, trópico de Câncer e Capricórnio, células de alta pressão, que carregarão a partir dos ventos alísios e dos ventos de oeste, características de umidade e de temperatura a essas regiões, beleza? Lembrando, sempre de alta para baixa, beleza? Aqui no Equador e aqui dos trópicos as regiões de 60 graus de baixa pressão, tranquilo? Então vamos continuar. Assim sendo, teremos algumas nomenclaturas que irão corroborar para essa interpretação da circulação geral da atmosfera. Por exemplo, a ZCIT, a zona de convergência intertropical, os ventos alísios, que eu falei anteriormente, os ventos contralísios e o efeito de Coriolis. Começando pela zona de convergência intertropical, ela é a área que circunda a Terra próxima ao Equador. Lembrando aqui, ó, olhando aqui o esqueminha, ela circunda aqui. Ela aqui sendo ilustrada nesse esqueminha aqui de circulação geral da atmosfera. Onde os ventos originários do hemisfério norte e sul se encontram, os ventos alísios, em grande parte derivado da atividade convectiva de tempestades provocadas pelo aquecimento solar. Devido à sua estrutura física, a ZCIT tem se mostrado decisiva na caracterização das diferentes condições do tempo e de clima em diversas áreas da região tropical, com influência sobre a precipitação nos continentes africanos, americano e asiático. No caso específico do Brasil, afeta principalmente as regiões norte e nordeste. O conjunto de características associadas às ZCIT possui um deslocamento norte e sul ao longo do ano, alcançando uma posição mais ao norte durante o verão no hemisfério norte e a sua posição mais ao sul durante os meses, principalmente ali de verão, fevereiro, março, abril. Por exemplo, aqui, ó, quando é verão no hemisfério norte, ela tende a subir e ir um pouco à região norte aqui, ó. E quando é verão no hemisfério sul, ela costuma a se destinar à região sul da linha do Equador. Ela está envolvida principalmente na manutenção do balanço térmico global, atuando no sentido de transferir calor e umidade dos níveis inferiores da atmosfera das regiões tropicais para os níveis superiores da troposfera e para as médias e altas latitudes. Já os ventos alísios, que foi muito falado no slide anterior, eles saem aqui, por exemplo, das regiões de alta pressão, das regiões dos trópicos, principalmente o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, e destinam às regiões ali equatoriais, entendeu? Aqui é a linha do Equador. Eles são um deslocamento de massas de ar quente e úmido que se realizam de forma concêntrica em direção às áreas de menor pressão atmosférica das áreas equatoriais do globo terrestre. À vista disso, pessoal, chegamos ao momento de tratarmos sobre os elementos e fatores climáticos. Tranquilo? Então vamos lá. Os elementos climáticos são grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas. São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que se configuram como atributo básico para se definir o clima da região. Os principais elementos climáticos são a radiação, temperatura, pressão e umidade. Já os fatores climáticos, eles são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca, por exemplo. Os principais fatores climáticos são a latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massa de ar,
vegetação, correntes marítimas e até o relevo. Um dos elementos climáticos é a latitude, que é a distância em graus de qualquer lugar da superfície terrestre até o Equador. Ela varia de 0 grau a 90 graus norte ou sul. O Brasil é um país cortado pelas latitudes do Equador e do Trópico de Capricórnio. Isso significa que a radiação solar incide de forma direta na superfície, causando grande aquecimento. Por exemplo, temos essa imagem aqui das zonas climáticas que ilustram essa afirmação. Teremos aqui as zonas quentes, que ficam compreendidas entre a zona intertropical, que é o Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Teremos aqui as zonas temperadas, que se distanciam de certa maneira da linha do Equador, e as zonas frias mais próximas do Círculo Polar Antártico e Ártico. Teremos também ali a manifestação das estações do ano, a diferença de incidência solar pelos solstícios e equinócios. O solstício ele representa o momento em que o Sol, ao longo do seu movimento aparente, atinge maior declinação em latitude em relação à linha do Equador. Isso faz com que um dos hemisférios receba maior incidência de raios solares. Já o equinócio representa um momento em que nenhum dos polos está inclinado em relação ao Sol, o qual incide diretamente sobre a linha do Equador. Isso significa que os raios solares incidem com a mesma intensidade nos dois hemisférios. Beleza? As massas de ar também constituem outro fator climático extremamente importante na definição dos climas brasileiros. Elas influenciam na intensidade e na sazonalidade dos períodos chuvosos e secos do clima. São grandes porções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade relativa. E o local em que as massas se formam recebe o nome de região de origem. Por exemplo, o Brasil possui 5 grandes massas de ar. A massa equatorial continental, que se origina na Amazônia, tendo um papel fundamental no transporte de umidade para outras regiões do país, devido ao forte processo de evapotranspiração da floresta. Ela, além de ser úmida, também é considerada quente, muito devido à região de origem. A massa equatorial atlântica, que tem origem no Oceano Atlântico, próximo à linha do Equador, atuando na formação dos ventos alísios, assim como a massa equatorial continental é quente e úmida. Sua ação é concentrada no litoral das regiões norte e nordeste. A massa tropical continental, que tem características de ser seca e quente, tem atuação principalmente na região centro-oeste, embora também possa atingir parte da região sul e sudeste. A massa tropical atlântica, que tem atuação praticamente constante durante o ano todo no litoral leste brasileiro, do sul e no nordeste, é uma massa quente e úmida originária do Atlântico Sul e responsável pela formação de ventos alísios de sudeste. E por último, a massa polar atlântica, que é a única massa polar que atua no território brasileiro. Originária do extremo sul da Argentina, a massa polar atlântica é fria e úmida, atingindo boa parte do país no inverno, com ênfase na região sul. Altitude e relevo também fazem parte desse conjunto. Grande parte do Brasil tem baixas altitudes, até 500 metros, quase não interferindo na temperatura. No entanto, para os estados do sul e do sudeste, há planaltos e serras com altitudes superiores a 800 metros, deixando o ar mais frio. As temperaturas também variam na razão inversa da altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. À medida que a altitude aumenta, o ar se torna mais rarefeito, e com isso a pressão atmosférica diminui, bem como a sua capacidade de conservação de calor. De modo, pessoal, a temperatura ela diminui 6,5 graus Celsius a cada 1000 metros. Beleza? E o relevo também ele influencia nos padrões climáticos das regiões do planeta, por meio de outros fatores, como a posição e orientação das suas vertentes. A disposição das cadeias montanhosas podem facilitar ou dificultar a circulação dos ventos e, portanto, a troca de calor e umidade entre as regiões. Teremos aqui uma ilustração que mostra, por exemplo, esse contraste de temperatura de paisagem e relevo. Aqui, um relevo sendo aí um fator climático, e aqui é uma tabela que mostra a altitude e a média térmica. Por exemplo, Belo Horizonte com uma altitude de 860 metros, com uma média aí de temperatura de 21 graus Celsius. Já o Rio de Janeiro com uma altitude de 2 metros ali acima do nível do mar, com 24,8. Logo depois, a vegetação também é um fator influenciador nos padrões climáticos. Por exemplo, nas áreas com concentração de florestas, as temperaturas são menores que as das áreas de entorno.
pois as árvores formam uma barreira à entrada da radiação solar de forma mais intensa e direta. As grandes áreas florestais das regiões tropicais também ocasionam grandes intensidades de chuvas, em razão da maior evapotranspiração. No Brasil ainda há extensa cobertura de floresta amazônica que fornece para a atmosfera uma grande quantidade de vapor d'água e núcleos de condensação, em que o conjunto são responsáveis pela formação de nuvens. A continentalidade e a maritimidade também corroboram para esses fatores. Por exemplo, o Brasil apresenta uma grande extensão territorial que possibilita a atuação desses dois fatores. Lembra que na aula anterior a gente falou sobre as regiões brasileiras e mostrei a vocês como o Brasil ele apresenta dimensões continentais. Dessa maneira, a proximidade, a maritimidade e a distância do mar, que é a continentalidade, também provocam alterações na dinâmica das temperaturas de uma região. Esse fator ele está relacionado à diferença de temperatura da água e da terra. Os continentes eles se aquecem e liberam calor mais rapidamente que os oceanos. A água, de modo geral, demora mais tempo para se aquecer e se resfriar. Desta maneira, os lugares próximos aos oceanos apresentam amplitude térmica menor que os situados no interior dos continentes. As correntes marinhas, marítimas ou oceânicas, elas são movimentos de grandes massas de água dentro de um oceano ou mar, tal qual a circulação dos ventos. As correntes marítimas têm as características de influenciar o clima das regiões em que atuam, possuem direções e constâncias bem definidas. Tem sua origem na circulação dos ventos na superfície e pelo movimento da rotação da Terra. Elas transportam consigo umidade e calor, interferindo também na vida marinha e, consequentemente, tendo influência direta no equilíbrio dos oceanos e mares. Por exemplo, a corrente do Golfo, que ela sai aqui da América Central, América do Norte, em direção à Europa Ocidental e Setentrional, interfere no clima do continente europeu. Ela aquece essa porção da Europa Ocidental e Setentrional, evitando dessa maneira o congelamento de determinadas áreas, atingindo e servindo como um equilíbrio térmico dessa região. Já a corrente de Humboldt, ou corrente do Peru, é uma corrente marítima que nasce próximo à da Antártida, sendo assim bem fria. Ela se desloca pela costa ocidental da América do Sul, onde influencia diretamente no clima da região. Por exemplo, ela tem um potencial econômico muito grande para essa área, porque ela é rica em plânctons e micro-organismos, que estão na base da cadeia alimentar dos peixes, trazendo uma oferta de piscosidade para essa região. Além disso, ela provoca, por exemplo, quedas de temperatura nas regiões costeiras, em alguns casos contribuindo para a formação de climas semiáridos e áridos, por exemplo, o deserto do Atacama, no norte do Chile. Aqui teremos como as correntes marítimas elas se organizam, elas se movimentam ao longo do nosso planeta. Os climogramas ou climatogramas são gráficos que expressam o comportamento da temperatura e das precipitações de mar ao longo dos meses do ano. Na abscissa, são assinalados os meses que, por exemplo, os meses. Nas ordenadas, a temperatura e o total de precipitações em cada mês à esquerda, indicado pelas barras. Ou seja, temos aqui a temperatura, meses do ano e os índices pluviométricos, beleza? Os climogramas eles utilizam dados de médias mensais, que são destinados às normais climatológicas. Essas médias correspondem, por exemplo, a valores obtidos no intervalo de 30 anos. A última normal climatológica calculada foi de 1961 a 1990, e a próxima será calculada com os dados coletados de 91 a 2020. Enfim, pessoal, chegamos às características climáticas do Brasil. Essa classificação feita pelo climatólogo Arthur Strahler, com 5 grandes domínios: clima equatorial úmido, clima tropical litorâneo úmido, clima tropical semiárido e clima subtropical úmido. Ao lado temos aqui o mapa e as áreas de influência desses climas. Por exemplo, aqui, equatorial úmido, na região, basicamente região norte. Teremos o clima tropical no Brasil central, o subtropical úmido na região sul e parte de São Paulo, o litorâneo úmido, parte do litoral do Rio de Janeiro até Rio Grande do Norte, e o tropical semiárido ali pega parte da subregionalização do sertão na região nordestina. Clima equatorial úmido.
Apresenta pouca variação de temperatura ao longo do ano, devido ao efeito da latitude, visto anteriormente. A temperatura também é praticamente a mesma por toda a extensão territorial em que esse tipo climático ocorre, estados do Pará, Amazonas, Amapá. Os meses de fevereiro, março e abril apresentam os maiores acumulados de chuva, acima de 288 milímetros, refletindo a atuação da zona de convergência intertropical, ZCIT, e da massa equatorial continental, como os sistemas produtores de precipitações nesse período. Pessoal, se olharmos aqui bem ao climograma, ele ilustra o que foi apresentado ali, beleza? Ao longo aqui, teremos os maiores níveis de precipitação, fevereiro, março e abril, onde teremos a ação da zona de convergência intertropical. Se você não lembra o que é a zona de convergência intertropical, volta um pouquinho no vídeo lá e tem lá explicadinho, mostrando como isso intensifica, por exemplo, nos valores das precipitações, tranquilo? E nos meses de julho, agosto e setembro, a pluviosidade diminui significativamente, menor de 87 milímetros, mas não caracteriza seca ou estiagem vivenciada em outras regiões brasileiras. Beleza? Teremos aqui esse protagonismo de chuvas nesse período, e quando chega o inverno, teremos aí uma diminuição, mas logo depois retornaremos. Veremos aqui que é um alto índice pluviométrico, temperaturas de certa maneira constantes. O clima tropical também ocupa grande parte do território brasileiro, principalmente o Brasil Central, e dependendo do estado ou cidade, pode apresentar características um pouco diferenciadas. Esse tipo climático ocupa a maior área do país, envolvendo quase toda a região centro-oeste, centro-sul do Tocantins. Algumas faixas da região nordeste, também parte do sudeste brasileiro. É conhecida por apresentar duas estações bem definidas ao longo do ano, uma quente, chuvosa e outra fria e seca. Esse comportamento da atmosfera nessa região explica-se pelo fato de que durante a estação mais quente predomina a influência da massa equatorial continental, advinda do norte do país. Já durante a estação mais fria, essa massa já recua e passa a predominar a massa tropical atlântica, advinda do litoral e que chega ao interior do país praticamente sem umidade em razão da influência da continentalidade. Beleza? Teremos aqui as cidades de Brasília e Fortaleza, que, embora apresentem o mesmo clima, apresentam especificidades contrastantes. Por exemplo, Fortaleza terá uma maior pluviosidade entre os meses de março, abril e maio, principalmente devido ali à zona de convergência intertropical. E Brasília terá ali durante o verão uma maior pluviosidade, durante o inverno será seco e com a temperatura mais fria. O clima tropical litorâneo úmido recebe influência do mar, deixando mais úmido que o clima tropical anterior. Entretanto, a influência do mar pode ser profundamente diferente, dependendo da temperatura da superfície do mar. Outros fatores também ocorrem, como o tipo de ventos oceânicos e épocas de atuação da massa de ar e relevo costeiro. Como o próprio nome indica, é uma faixa climática que se estende ao longo do litoral brasileiro, entre os estados do Rio Grande do Norte e São Paulo. É um clima quente e úmido, semelhante ao da Amazônia, porém com uma amplitude térmica maior. Na maior parte do ano predomina a influência da massa tropical atlântica, enquanto no inverno a massa polar atlântica avança e provoca a diminuição rápida das temperaturas, sobretudo na faixa mais ao sul. Essa dinâmica explica a existência de duas principais estações, uma quente e muito úmida e outra fria e relativamente úmida. Nessa região há formas de relevo que barram os sentidos dos ventos, que circulam nos sentidos leste-oeste e norte-sul, provocando ocorrências de chuvas orográficas e propiciando que o interior do país receba menos umidade ao longo do ano. As médias de pluviosidade variam de 1.500 a 2.000 milímetros por ano. Clima tropical semiárido. Existente no interior da região nordestina, principalmente na subregionalização sertão, está relacionado à presença de uma célula de alta pressão atmosférica. Esse tipo de movimentação do ar apresenta uma corrente de ar descendente, subsidência do ar, que dificulta a subida do vapor d'água para formar nuvens e, consequentemente, provocar chuvas. No entanto, alguns sistemas atmosféricos, como a zona de convergência intertropical, ZCIT, e fatores como o aumento da temperatura da superfície do mar, podem enfraquecer a célula de alta pressão atmosférica, possibilitando a formação de nuvens de chuva. Tais condições é que caracterizam o clima semiárido, com este apresentando uma grande irregularidade de precipitação. Trata-se de um clima quente e seco, com médias pluviométricas anuais não maiores que 1.000 milímetros, concentrada em poucos meses do ano. Na maior parte do ano, predomina a influência da massa equatorial atlântica, que apesar de ser oriunda do oceano,
alcança essa região com pouca umidade, em função dos obstáculos oferecidos pelo relevo. A temperatura do ar fica em torno de 26 graus Celsius e, combinada com a pouca precipitação, cria ótimas condições para o cultivo de frutas o ano todo, desde que haja irrigação. Clima subtropical úmido. Os estados da região sul do Brasil e o extremo sul do estado de São Paulo possuem um clima com temperaturas mais amenas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Essas características climáticas se relacionam principalmente à latitude extratropical, ou seja, ao sul do Trópico de Capricórnio, e à ocorrência quase semanal de frentes frias. Apresentam um clima úmido e mais frio que os demais. A massa de ar predominante é a tropical atlântica, com influência de massas polares durante o inverno, de modo que o encontro dessa frente polar com as frentes quentes provoca as chamadas chuvas frontais. Nessa faixa climática, as chuvas estão constantes e bem distribuídas ao longo do ano, existindo seca apenas em casos de anomalias climáticas eventuais. O índice médio de pluviosidade anual gira em torno de 1.500 milímetros e as temperaturas médias variam de 12 a 22 graus Celsius mensais. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima. Um grande abraço.